Imagine que você pudesse atravessar um portal do tempo e surgir diante de uma estrutura tão monumental que faria qualquer prédio moderno parecer pequeno em espírito. Você está no ano 562 a.C. À sua frente, ergue-se a Porta de Ishtar, um monumento coberto de tijolos vitrificados em um azul tão profundo que parece ter sido roubado do próprio céu. Dragões dourados e touros esculpidos em relevo guardam a entrada da maior metrópole que o mundo antigo já conheceu. O sol da Mesopotâmia reflete no azul intenso, criando uma miragem de poder e riqueza. Você acabou de chegar à Babilônia de Nabucodonosor II, mas como era de fato o dia a dia de quem vivia aqui? A Babilônia não era apenas uma cidade, era o centro do universo para os povos daquela época. Cruzar suas muralhas era como entrar em um sonho de engenharia. O rio Eufrates dividia a capital, servindo como uma artéria vital que trazia barcos carregados de cereais, madeiras raras e metais preciosos de todas as partes do mundo. O barulho era constante. Ao contrário do silêncio das tribos nômades que estudamos antes, aqui o som predominante era o de milhares de vozes falando línguas diferentes, o bater dos martelos dos ferreiros e o grito dos mercadores no porto. O ar era pesado, carregado com o cheiro de betume usado nas construções e o aroma de tâmaras secando ao sol forte. Para entender a vida aqui, precisamos olhar para as casas. Se você não fosse da realeza, moraria em casas de tijolos de barro seco ao sol, geralmente com 2 anais, organizadas em torno de um pátio central. O pátio era o pulmão da residência onde a luz entrava e o ar circulava. No verão, as temperaturas passavam facilmente dos 40 graus Celsius. E a única forma de refrescar era subir para o terraço ao anoitecer. As ruas eram estreitas e densas, criando sombras artificiais que protegiam os pedestres do calor extremo. Dentro dessas casas, a vida era organizada de forma rigorosa. Os babilônios eram obsessivos com a ordem e com o registro de todas as coisas. Eles inventaram sistemas de escrita e contabilidade que permitiam que até o menor pote de grãos fosse registrado por escribas em tabuletas de argila. A burocracia babilônica era avançada e eficiente. A gastronomia da cidade era a mais sofisticada do mundo antigo. Enquanto o resto do mundo comia apenas para sobreviver, aqui se cozinhava por prazer e status social. Eles cultivavam mais de 50 tipos de tâmaras diferentes, cada uma com um uso específico na culinária. O café da manhã de um babilônio comum incluía pães de cevada fermentados, cebolas frescas, pepinos e uma sopa de lentilhas bem temperada com cominho e outras ervas raras que vinham de caravanas distantes. Mas o que realmente movia a cidade era a cerveja. Os babilônios eram mestres cervejeiros sem igual. Eles tinham receitas para cervejas claras, escuras e até avermelhadas. A bebida era tão essencial que fazia parte do pagamento oficial dos trabalhadores. Ela era consumida em grandes jarras compartilhadas, muitas vezes usando canudos de cana para filtrar os restos de grãos que ficavam no fundo do recipiente. Beber cerveja era um ato social de união entre amigos e colegas de trabalho. Se você caminhasse em direção ao centro da cidade, seus olhos seriam atraídos para o alto, para o ponto onde o céu e a terra pareciam se tocar em um beijo de pedra e fé. O Etemenanque, o zigurate que muitos associam à Torre de Babel, elevava-se como uma montanha de degraus coloridos em direção às nuvens. Com quase 90 metros de altura, essa pirâmide escalonada era o orgulho do deus Marduk. No topo, havia um templo onde se acreditava que o próprio Deus descansava durante as noites de lua cheia. A religião não era algo separado da vida, era o motor de tudo o que acontecia. Os babilônios acreditavam que se os rituais não fossem cumpridos, o rio não subiria e a fome destruiria a cidade. Por isso, os sacerdotes eram a classe mais influente de todas, observando os astros todas as noites com uma dedicação que beirava a perfeição absoluta. A ciência na Babilônia estava milênios à frente de seu tempo. Eles dividiram o círculo em 360 graus, o minuto em 60 segundos e a hora em 60 minutos, um sistema que você ainda usa no seu relógio agora. Ao caminhar pela avenida processional, você veria matemáticos e astrônomos calculando eclipses com uma precisão assustadora para a época. Eles olhavam para o céu não apenas com fé, mas com uma lógica matemática impecável. No entanto, essa sofisticação convivia com uma justiça brutal e direta. O código de Hammurabi ainda influenciava a mente do povo, com a ideia de olho por olho. A responsabilidade civil era o pilar que mantinha a cidade de pé.
Se um arquiteto construísse uma casa que caísse e matasse o dono, o arquiteto seria executado sumariamente. Não havia espaço para erros ou negligência. Mas nem tudo na cidade era mármore e ouro reluzente. A Babilônia era também a cidade do exílio e da saudade. Há 2.600 anos, as ruas estavam cheias de cativos de Jerusalém. Se você olhasse atentamente para as multidões, veria grupos de hebreus trabalhando nos canais de irrigação ou servindo nos palácios reais. O Salmo 137 descreve esse sentimento com perfeição. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião com o coração partido pela dor. Para esses exilados, a Babilônia era uma jaula de ouro onde a beleza das construções contrastava com a amargura da servidão. Eles admiravam a tecnologia babilônica, mas sentiam falta da simplicidade das colinas da Judéia. Foi nesse ambiente de opulência pagã que a identidade judaica se fortaleceu como nunca. Enquanto os babilônios erguiam templos para dezenas de deuses diferentes, os cativos hebreus escreviam suas histórias de resistência espiritual. A Babilônia era uma metrópole cosmopolita, onde o luxo convivia com a desigualdade mais profunda. A economia da cidade era movida pela prata e pelo comércio internacional. Diferente dos pastores nômades, os babilônios usavam anéis de prata pesados em balanças como forma de pagamento. Isso criou uma classe de mercadores extremamente ricos que viviam em um luxo quase inimaginável para a época. Suas vestes eram feitas da lã mais fina tingida com pigmentos caros que vinham de portos distantes. Eles usavam selos cilíndricos feitos de pedras preciosas como o lápis lazuli pendurados no pescoço. Esses selos serviam como uma assinatura pessoal e eram usados para lacrar contratos de argila que registravam desde a venda de um terreno até o casamento de uma filha. O comércio era tão intenso que a Babilônia se tornou o primeiro mercado global da história humana. Ali você podia encontrar seda da China, especiarias das Ilhas do Sul e vinhos finos do Mediterrâneo, tudo disponível em um único grande mercado central perto do zigurate de Marduk. E o papel das mulheres na Babilônia também era muito diferente do que se via nas tribos vizinhas. Embora vivesse em uma sociedade patriarcal, a mulher babilônica tinha direitos legais surpreendentes para o mundo antigo. Ela podia possuir propriedades em seu próprio nome, realizar negócios comerciais e até iniciar processos judiciais em casos de injustiça. O dote de uma noiva permanecia como sua propriedade pessoal durante todo o casamento, servindo como uma garantia financeira em caso de viuvez ou divórcio. No entanto, a vida doméstica ainda era seu domínio principal. Nas cozinhas babilônicas, a preparação dos alimentos era uma arte. Elas usavam fornos de argila sofisticados e panelas de bronze para criar guisados complexos temperados com mostarda, coentro e alho. A medicina babilônica era uma mistura fascinante de ciência empírica e rituais espirituais. Os médicos conhecidos como Asu eram especialistas em fitoterapia e conheciam centenas de plantas com propriedades curativas. Eles sabiam como tratar feridas com bandagens de linho e óleos antissépticos. Ao mesmo tempo, os Azipu, que eram os especialistas em rituais, tentavam expulsar os demônios que eles acreditavam ser a causa das doenças mais graves. Se você ficasse doente na Babilônia, seria levado para a praça pública, onde os transeuntes dariam conselhos com base em experiências próprias que já tivessem tido com aquela mesma enfermidade. Era uma forma primitiva, mas eficiente de compartilhar conhecimento médico coletivo dentro de uma grande comunidade urbana. Ao caminhar pela cidade, você perceberia que a engenharia hidráulica era o verdadeiro milagre babilônico. Sem os canais de irrigação, a Babilônia seria apenas um monte de poeira e areia. Nabucodonosor investiu fortunas na construção de diques e reservatórios que controlavam a fúria do Eufrates durante as cheias. Essa água era distribuída para jardins luxuriantes que brotavam no meio da cidade, desafiando o clima árido. Os famosos jardins suspensos, se realmente existiram, foram o ápice dessa tecnologia de irrigação. Imagine terraços de pedra subindo em direção ao céu, cobertos por árvores frutíferas e flores exóticas mantidas vivas por um sistema complexo de correntes e baldes que subiam a água continuamente do rio até o topo da estrutura artificial. A vida noturna na metrópole era iluminada por milhares de lamparinas de óleo de gergelim. Nas tabernas, os babilônios relaxavam após o trabalho, ouvindo músicos que tocavam flautas, liras e tambores.
O som da música ecoava pelas ruas estreitas, misturando-se com o aroma de carne assada com mel e especiarias. Para o cidadão babilônico, a vida na terra deveria ser aproveitada ao máximo, pois eles acreditavam que o pós-morte era um lugar sombrio e poeirento conhecido como a terra sem retorno. Essa filosofia de Carpe Diem impulsionava a busca por prazeres sensoriais e pela beleza estética em cada detalhe da vida diária, desde o desenho de uma sandália até a pintura das paredes interiores de uma casa simples de cidadãos comuns. O exército babilônico era a garantia de que toda essa riqueza permaneceria protegida. Soldados com armaduras de bronze e escudos de vime patrulhavam as muralhas duplas da cidade, que eram tão largas que diziam ser possível correr uma carruagem de 4 cavalos sobre elas. A segurança era uma prioridade absoluta para Nabucodonosor, que vivia sob o medo constante de rebeliões internas ou invasões estrangeiras. Ele construiu palácios que eram verdadeiras fortalezas dentro da fortaleza, com paredes cobertas por baixos relevos que mostravam o rei caçando leões ou derrotando inimigos em batalhas sangrentas. Essas imagens serviam como propaganda política para lembrar a todos quem era o senhor absoluto daquela terra de ouro e azul. Mesmo com todo esse poder, a Babilônia carregava em si as sementes da própria destruição. O império dependia da constante entrada de tributos e de mão de obra escrava para manter sua estrutura monumental. A corrupção administrativa e as intrigas palacianas começaram a enfraquecer o governo central, enquanto novas potências surgiam no horizonte leste. A elite babilônica tornou-se complacente em seu luxo, acreditando que suas muralhas seriam eternas. Esse orgulho desmedido é um tema recorrente nas profecias bíblicas que previam a queda da grande cidade. O contraste entre a arrogância de Nabucodonosor e a queda repentina do império tornou-se uma das lições morais mais fortes de toda a história antiga, servindo de aviso para os impérios futuros. Entender a Babilônia é compreender o auge da sofisticação humana no primeiro milênio antes de Cristo. Ela foi a mãe de muitas das nossas instituições atuais, desde o direito civil até a organização do tempo e do espaço. Ao visitar mentalmente suas ruas, nós não vemos apenas ruínas, mas o reflexo das nossas próprias buscas por grandeza e imortalidade. Nabucodonosor mandou gravar seu nome em quase cada tijolo da cidade para que ele nunca fosse esquecido, e de certa forma ele conseguiu seu objetivo. Hoje, os arqueólogos desenterram esses tijolos e leem as mesmas palavras escritas há mais de 2.600 anos. A Babilônia permanece viva em nossa memória coletiva como o símbolo máximo da cidade que ousou tocar o céu com suas mãos de barro e ouro. Se você se sentiu caminhando pela avenida processional ao lado dos dragões de azul vitrificado, compartilhe este conhecimento. A história da Babilônia é a história de todos nós e de como nossas civilizações nascem, crescem e eventualmente voltam para o pó da terra. No próximo episódio, vamos explorar o cotidiano dos soldados romanos que guardavam as fronteiras do império séculos depois. Vamos descobrir o que eles comiam em seus acampamentos e como era a vida em uma guarnição militar. Fique conosco nesta jornada através dos séculos para descobrir os vestígios sagrados que moldaram o nosso mundo atual. Que o passado ilumine o seu presente e que as lições dos antigos permaneçam vivas em seu coração para que possamos construir um futuro com mais sabedoria e consciência. Para compreendermos a mente babilônica, precisamos entrar nas escolas de escribas conhecidas como Casa das Tabuletas. A educação era um privilégio caro e rigoroso que começava na infância e durava muitos anos. O aluno não usava papel ou tinta, mas sim uma cunha de madeira para marcar a argila úmida, criando os sinais complexos da escrita cuneiforme. Eles precisavam memorizar centenas de símbolos diferentes que representavam sons e conceitos inteiros. A disciplina era mantida com castigos físicos, e o mestre era uma figura de autoridade absoluta. Ser um escriba era garantir um lugar na elite do império, pois nada na Babilônia acontecia sem um registro escrito. Eles eram os arquitetos da burocracia estatal e os guardiões da memória. O sistema jurídico babilônico era uma rede complexa de contratos e tribunais que buscava manter a ordem social a todo custo. Cada transação comercial, desde a compra de um escravo até o aluguel de um pomar de tâmaras, exigia a presença de testemunhas e a criação de uma tabuleta selada. Se houvesse uma disputa,
As partes iam perante um juiz que examinava as evidências físicas e os depoimentos. Esse juiz tinha o poder de decidir o destino de famílias inteiras, baseando-se em leis escritas que eram expostas em monumentos públicos por toda a capital. A justiça era vista como um reflexo da vontade dos deuses, e o cumprimento dos contratos era considerado um dever sagrado para manter a harmonia entre os cidadãos.